Súmulas do STJ em matéria ambiental comentadas. Bora lá, eu sou o professor Leandro Eustáquio e hoje é dia de dicas para leitura. Olá, olá, todos bem? Espero que sim. Toda primeira quinta-feira do mês é dia de dar dicas, né? E hoje eu inicio uma série de vídeos onde eu vou falar sobre leitura, vou dar dicas de livros esses relevantes para a área do direito ambiental. E eu começo com um livro de nome, de título, Súmulas em Matéria Ambiental, comentadas pelo STJ. Livro esse co-escrito, né, por 10 advogados com expertise na área do direito ambiental, organizados pela querida Cristiane Jacu, pela doutora Luciana Gil e também pela doutora Roberta Jardim. E elas mesmo se encontraram nesses caminhos jurídicos da área do direito ambiental, algumas já se conheciam, outras estreitaram as relações. A própria doutora Cristiane Jacu explica no seu Instagram como que se deu a organização da obra, e eu, em conversa com a Cristiane, falei, eu quero fazer um vídeo sobre esse livro, acho que é de extrema relevância, afinal, inédito até então, não havia, né, um livro específico sobre súmulas do STJ em matéria ambiental, até porque a maioria dessas súmulas, são 6, as súmulas comentadas, são inéditas, são do ano de 2018. Mas antes disso, eu quero falar que, apesar de eu publicar esses vídeos semanalmente, a leitura é essencial para todo profissional da área jurídica. E você que é estudante, você que estuda para concurso público, então, não é? O examinador copia e cola os enunciados, os verbetes da súmula, e aí muitas vezes se é o CS, pergunta se está certo, se está errado. Então, também para você que está fazendo concurso, esse livro é importantíssimo. Bom, vamos trabalhar, né? Mas antes de trabalhar, eu quero aqui homenagear os meus pais e também meu filho, porque o hábito da leitura eu adquiri do meu pai, Valdoveu de Matos Monteiro, mas não sem a ajuda da minha mãe, porque ela que ficava me marcando cerrado para ver se eu estava estudando, me tomava, principalmente lá no primeiro ano, ou nos 4 anos do primário, não sei nem se tem primário hoje em dia, ensino fundamental, ficava de cima de mim para ver se eu conseguia decorar, aprender a matéria, e esse hábito da leitura eu quero passar muito para o meu filho João Pedro, acho que é talvez a melhor herança que eu posso deixar para ele. Bom, o livro ele fala de 6 súmulas, agora sim, e esse vídeo de hoje está dividido em 2 partes. Nessa primeira parte que já começou, eu faço comentário, o objetivo aqui não é fazer resenha, eu dou alguns destaques de cada um dos artigos que tratam das súmulas. O primeiro artigo, na verdade, o primeiro capítulo do livro, ele fala da súmula 467, súmula que fala da matéria de prescrição administrativa, diz assim, prescreve em 5 anos contados do término do processo administrativo a pretensão da administração pública de promover a execução da multa por infração ambiental. Esse capítulo do livro foi escrito pelas doutoras Lina Pimentel e Júlia Assis, e ele tem alguns destaques, na verdade os destaques quem faz sou eu, né? Porque ele comenta os precedentes que levaram a essa edição dessa súmula, que foi editada em 2010, então ela tem quase que 10 anos de aplicabilidade. E aí as autoras destacam que, na verdade, a súmula trata do prazo em si, que é de 5 anos, mas também do quê? Do início da contagem do prazo. Elas destacam ainda que a ideia da edição da súmula é aplicá-la para a administração pública em sentido amplo, a administração pública em âmbito federal, em âmbito estadual e também em âmbito quê? Municipal. É até fácil uma provocação para os autores, talvez, aplicando uma outra súmula do STJ, seja importante falar da prescrição intercorrente. De toda forma, esse foi o capítulo 1º. Bem, agora a gente vai para o segundo capítulo do livro, né? E esse segundo capítulo do livro fala da súmula 601, que diz assim, o Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público. Esse segundo capítulo foi escrito pelas autoras Roberta Danelon e também Daniela Stamp. É interessante porque elas falam do contexto da legitimidade ativa do Ministério Público, que no artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, pelo menos de forma expressa, ela vai tutelar direitos difusos e coletivos. E essa súmula foi adiante, foi além, porque ela fala também do quê? Dos direitos individuais homogêneos. E as autoras deste capítulo,
elas destacam a atuação reparatória do MP, mas, sobretudo, a atuação preventiva, pontuando quando o Ministério Público faz uso dos termos de ajustamento de conduta, utiliza do inquérito civil e utiliza também do quê? De vinculações, de recomendações não vinculantes. Esse foi o segundo capítulo da obra. A gente vai agora para o terceiro capítulo da obra, terceiro artigo, se assim eu posso dizer, e ele fala da súmula 613. Súmula essa que diz assim: não se admite a aplicação da teoria do fato consumado ao tema de direito ambiental. Esse capítulo foi escrito pela própria doutora Cristiane Jacu, que analisa de forma precisa, técnica, explica o que é súmula, fala desde quando, se não me engano, nos anos 60, que as súmulas vêm sendo aplicadas, enfim, mas sobretudo após a edição do novo CPC, que código esse que traz uma sistematização, que fala da importância da súmula, da publicidade da jurisprudência e para a uniformização da mesma, trata dos precedentes um a um que levaram à edição da súmula, mas, sobretudo, aponta uma controvérsia para as áreas de preservação permanente em faixas, se bem eu entendi, urbanas, consolidadas. Para ela, autora do artigo, querida amiga Cristiane Jacu, a súmula não pode ser aplicada a Deus dará, a depender da situação, algumas delas estabelecidas em legislação estadual, estabelecidas em legislação municipal, há de se afastar a súmula. E olha que bacana, né? Não basta só falar da súmula. Às vezes, e muitas vezes, é importante o quê? Tratar da controvérsia. Já te chamo aqui para a segunda parte desse nosso vídeo. Bem, estamos aqui na segunda parte desse nosso vídeo de hoje, onde nós vamos fazer alguns destaques ainda de outras 3 súmulas, essas 3 súmulas editadas no ano de 2018 pelo STJ, e a próxima súmula que vem, na verdade, o próximo capítulo, fala da súmula 618, que diz que a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental, e esse capítulo foi escrito pela doutora Margarete Birralva, advogada com larga experiência em atuação da Petrobras, e ela aponta várias situações. Primeiro, fala de precedente por precedente, que levou a entendimento, ao simulado desse entendimento, da súmula 618. Ela fala que, na verdade, há de se observar o sistema de provas definido no novo Código de Processo Civil e que, para ter inversão do ônus de prova mesmo, é importante estabelecer, de um lado, a hipossuficiência e, de outro lado, o eventual desequilíbrio entre as partes. Embora a súmula fale, ou dê o entendimento que a inversão do ônus da prova é sempre possível, a autora desse artigo destaca que, peraí, não é assim. Por exemplo, se o Ministério Público for o autor de uma ação civil pública, haverá ou haveria necessidade de inversão do ônus da prova? E a doutora Margarete conclui ao afirmar que, na verdade, a perícia é a melhor forma. A perícia é a melhor forma de constatação do dano, portanto, esses destaques foram os pertinentes a respeito desse capítulo. Já passando para o próximo, capítulo que fala da súmula 623, escrito que foi pela doutora Roberta Jardim, súmula 623, que fala que as obrigações ambientais possuem o quê? Natureza próprio terreno, sendo admissível cobrá-los do proprietário ou possuidor atual e ou o quê? Dos anteriores à escolha do credor. A doutora Roberta estabelece no artigo dela a diferença entre obrigação próprio terreno, ou as diferenças, e responsabilidade civil. Ela fala da transmissibilidade da obrigação próprio terreno dos proprietários anteriores, ou do proprietário anterior, para os próximos, e analisa caso a caso os danos causados, se foi só pelo proprietário anterior, se foi pelo proprietário recente, não apenas. E aí eu vou pedir a licença. Ela, no seu artigo, conclui, tem 10 conclusões, de número 10, diz assim: daí que estabelecer eventual solidariedade, característica intrínseca, responsabilidade civil e ambiental, às obrigações próprio terreno e equiparar os antigos proprietários, por esse simples fato, a poluidores diretos ou indiretos, é conclusão que não se mostra em consonância com a legislação vigente e a melhor doutrina, seja no direito civil, seja do direito o quê? Ambiental. Então, mais uma autora que não fica satisfeita com o texto do entendimento simulado do STJ. Valiosíssimo esse artigo,
como não era diferente, não foi diferente com os anteriores. E agora a gente caminha para o último, derradeiro, não menos importante, que fala da súmula 629, artigo esse, escrito pelas advogadas Júlia Rabinovitch, Luciana Gil e Patrícia Mendanha. Essa súmula fala o seguinte, né, que quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou a de não fazer, cumulada com a que? De indenizar. E aí as autoras, elas fazem análise da evolução da cumulatividade, da possibilidade ou não da acumulação dos pedidos de reparação e indenização, e elas concluem que a divergência continua. Porque muita gente, quando lê essa súmula, somente quem faz prova de concurso, marca o X, né? Caiu assim, tá certo. Levando à conclusão na praxis, né, que seria sempre possível a acumulação desses pedidos ou dessas indenizações, obrigação de fazer ou de não fazer, e também a de indenização. E os autores dizem, peraí, a divergência continua. E aí a conclusão é delas, eu destaquei essa parte, elas dizem o seguinte, diante do exposto, verifica-se que por meio da súmula 629, o STJ admite a possibilidade de acumulação das obrigações de reparação do meio ambiente e a de indenização, alargando a interpretação do dispositivo da Lei de Ação Civil Pública que fala em alternância. Todavia, aí diz as autoras, importante observar que não há rigidez no posicionamento do STJ, devendo a tal da cumulatividade ser avaliada sempre sob o prisma da existência de efetivo dano ao meio ambiente, comprovado por meio de provas e seus efeitos. Elas escrevem que, ó, se o dano foi reparado efetivamente, né, então apenas com as obrigações de fazer ou de não fazer, não há necessidade de indenização. E aí a correção da leitura da súmula que se faz. Se o dano foi reparado, eu não posso trocar dano ambiental por dinheiro. Todavia, obviamente, isso assim não é sempre tão fácil. Fico meu elogio às autoras, está aparecendo aí a foto delas todas reunindo e comemorando. Instigo a que elas continuem a fazer as reedições, novas edições desse livro, que venham novas súmulas do direito ambiental, que aqui eu vou cantar o Erasmo Carlos, se elas me permitem. Né? Mulher, mulher, na escola que você foi ensinada, jamais tirei um 10, sou forte, mas me conheço, a coisa assim, né? Fraco aos seus pés. Parabéns, foi muito bacana. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Está aqui o livro. Eu sou o professor Leandro Eustáquio. E lembrem-se sempre, né? Toda quinta-feira tem o quê? Vídeo novo. Forte abraço. Muito obrigado. Até a semana que vem, se Deus assim o permitir.